O texto do preâmbulo, ele é muito bonito e eu faço sempre questão de lê-lo. Tá? Ele diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, esse é o preâmbulo. A questão que se coloca é a seguinte: o texto ele faz uma invocação a Deus. E aí, esse ponto ele é sempre alvo de controvérsias. Né? Olha, se o Estado é laico, como é que tem na Constituição a invocação de Deus? Né? Isso está errado, aquela coisa toda. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a invocação de Deus nesse texto faz com que o Estado brasileiro seja um Estado confessional, tenha uma religião oficial? Não. É o primeiro ponto. Tá? A segunda coisa, o Estado brasileiro, ele por ser laico, isso estaria fragilizando, essa invocação de Deus estaria fragilizando a ideia de que o Estado brasileiro é laico? Ora, também não. A gente tem que fazer uma distinção aqui entre laicidade, que significa uma neutralidade religiosa do Estado. Quer dizer, quando eu digo que o Estado é laico, isso significa que o Estado não vai adotar uma religião oficial e nem vai subsidiar, investir nas instituições de uma determinada denominação religiosa. Por outro lado, existe um outro conceito que é o laicismo. Laicismo significa uma intolerância do Estado a instituições religiosas. Tá? Esses dois conceitos eles não se confundem. O Estado brasileiro é um Estado laico. Então, isso quer dizer que ele é neutro em relação a religiões. Né? Isso desde a proclamação da República. Tá? Desde a proclamação da República, foi feita uma separação entre a Igreja Católica e o Estado. E a partir da proclamação da República se falou: olha, o Estado é laico, então a gente não vai adotar nem a religião católica nem outra religião. Tá? Isso, para vocês terem uma ideia, a coisa era tão séria que para eu fazer o registro, eu ter um documento de uma criança, eu teria que levar uma igreja para ela ser batizada, ainda que eu não fosse católico. Tá? Isso dentro do Império ainda. Com a proclamação da República, isso acabou e aí foram criados os registros civis, tá? Os cartórios de registro civil. Ah, tanto é que quando a gente quer pegar um documento antigo de uma pessoa, você tem que pegar lá aquela certidão de batismo, que é o documento que tinha na época, até a época do Império. Tá? Então foi com a proclamação da República que isso acabou e se instituiu o registro civil. Bem, e aí o que se chegou a acontecer? Bom, nós já falamos que a, essa invocação de Deus, isso já foi discutido com relação ao texto original da Constituição do Acre, e à época o STF falou que o texto do preâmbulo não era de reprodução obrigatória, então não precisava, não tinha caráter normativo, certo? Então, se não tinha caráter normativo, não precisaria ter a invocação de Deus ou qualquer outro elemento presente no preâmbulo.
Mas, por outro lado, é errado colocar no preâmbulo a expressão Deus, ou na nossa nota, né, no nosso dinheiro, consta lá Deus seja louvado. Né? E aí tem uma turma que é terminantemente contra isso. Não, isso não pode, isso não pode. Só que a gente tem que pensar o seguinte: além do preâmbulo, faz a invocação de Deus, mas a Constituição diz que o Estado é laico. A gente tem que pensar é o seguinte: a, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 6, ela fala da liberdade religiosa, da liberdade de crença e de consciência. Então, eu posso crer em qualquer coisa, eu posso crer em qualquer divindade, eu posso cultuar. Então, nós temos liberdade de crença e liberdade de culto. Né? E no inciso 8 do artigo 5º, fala que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Então, há elementos que protegem a liberdade de crença no Brasil, certo? Que obstam qualquer pretensão num sentido de laicismo, daquela aversão às religiões, à intolerância à religião. Isso não pode no Brasil. Tá? Além de eu ter liberdade de crença e de culto, que está no inciso 6, no inciso 8, fala que ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa. Né? E, além disso, no artigo 19, o artigo 19, inciso 1, ele vai dizer que o Estado não pode adotar uma religião, tá? A gente não tem uma religião oficial, é onde se estabelece a laicidade do Estado. Fala que o Estado não vai subvencionar, mas também não vai embaraçar o funcionamento de nenhuma religião. Tá? Eu não posso fazer uma aliança, só que a Constituição possibilita uma colaboração de interesse público. Por exemplo, eu tenho lá uma determinada religião, uma igreja, que ela presta serviços comunitários, que ela desenvolve uma atividade que é uma atividade própria do Estado. Por exemplo, às vezes uma determinada religião tem um orfanato, ou mantém um asilo de idosos, certo? E aí, isso é função do Estado fazer. Então, como particular, como uma instituição privada está fazendo, a igreja é uma instituição privada. Ela está fazendo aquilo ali, o que acontece? Ah, o Estado pode subvencionar, pode mandar um dinheirinho, criar um convênio. Tá? A gente tem uma lei para convênio. Eu posso ter um convênio dando dinheiro para qualquer orfanato, por que não um orfanato que é mantido por uma igreja? Não tem problema nenhum, certo? Mas aí, o José Afonso da Silva, ele vai dizer que, olha, um Estado leigo, como o brasileiro, ele não deveria invocar Deus na sua Constituição. Mas ele diz que o sentimento religioso do povo brasileiro, embora ele não imponha a invocação a Deus, mas ele pelo menos justifica. Então, o que ele quer dizer? Olha, não deveria, mas se invocou, isso é justificável em razão do sentimento religioso. Por quê? Para os religiosos, a invocação a Deus é importante. Para quem é ateu, essa invocação ela deve ser indiferente. Olha, se você não acredita em Deus, você está incomodado com isso por quê? Invocar a Deus no texto constitucional, ter Deus na nota de dinheiro. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Tá? Então, a invocação de Deus na Constituição não tem problema algum. Não tem problema nenhum. Certo? Bom, a gente teve uma discussão recente com relação ao ensino religioso nas escolas. Certo? Isso porque a LDB fala que ocorrerá o ensino religioso
E foi celebrado também um tratado internacional entre o Brasil e a Santa Sé, a Igreja Católica, né? O Vaticano, falando sobre o ensino religioso, que o ensino religioso será feito nas escolas públicas no horário normal, só que terá matrícula facultativa, certo? Então, é, essa matrícula ela vai ser facultativa, até aí tudo bem. Então, quem não quiser matricular o filho não tem problema, certo? E aí isso foi discutido numa ação direta de inconstitucionalidade, né, a ADI 4439, e nessa ADI a decisão ficou enorme, tá? Nessa ADI, o acórdão ele tem quase 300 páginas, 394, 294 páginas, tá? O acórdão foi muito discutido por todos os ministros, todos emitiram votos, né? Todos os 11 ministros, e, e o que se definiu foi pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tá? Falando que, olha, é constitucional, não tem problema, não viola o texto constitucional, tá? Que embora o Estado não tenha adotado uma religião, o Estado é neutro, e isso não quer dizer que o Estado é ateu. Não, o Estado é neutro, é indiferente. Tem a religião lá, tudo bem, vai ser ensinado, sem problema. Tá? Ah, bom, então eram essas as considerações que eu tinha para fazer sobre o preâmbulo. Tá bom, pessoal? Abraço.